Hi everybody! Vamos ver sobre a parte número 4 do teste CAL. Description of the picture, or picture description. Como descrever a foto. É a parte que vocês receberão uma foto em mãos e essa foto terá que ser descrita. Então vocês vão descrever todos os detalhes da foto, ok? Na verdade, vocês terão, após a examinadora entregar a foto, vocês terão alguns segundos para poder analisar a foto e ver certinho como que vocês vão iniciar a descrição e, então, seguir todo o conteúdo, ok? Então, nessa descrição da foto, algumas dicas para vocês tentarem melhorar nessa descrição da foto, seria interessante vocês dizerem os detalhes relevantes, ok? Se a foto mostra algum problema com volcanic ash, cinzas vulcânicas, geralmente são aeronaves paradas estacionadas ali no pátio ou no gate, cobertas por cinzas vulcânicas. Então, seria interessante descrever os detalhes sobre a aeronave, mencionar sobre as cinzas vulcânicas, tanto em cima da aeronave, nas asas, enfim, em todo o local, recinto. Se existem alguns detalhes a mais para serem informados, também mencione os detalhes. Se conseguem ver para qual empresa essa aeronave voa, também mencionem a empresa que essa aeronave voa. Mas não precisam mencionar, por exemplo, sobre árvores, arbustos ao longo da foto. Esses não são detalhes importantes, e sim é importante vocês mencionarem sobre o que a foto está falando, o que ela está querendo mostrar, ok? Para vocês, qual que é o assunto. Então, existem as palavras-chave a serem usadas também, como volcanic ash, por exemplo. Volcano in eruption, volcano in activity, ok? E assim por diante, todos os detalhes relacionados, por exemplo, do volcanic ash. Aí existe o bird strike, runway incursion, excursions e assim por diante, ok? Após descrever a foto, ok, os detalhes pertinentes, os detalhes importantes a serem mencionados, aí a avaliadora toma a liberdade, ou o avaliador, de fazer algumas perguntas, né? Então, essas perguntinhas, logo em sequência, após a foto ser descrita, são basicamente perguntinhas sobre o que estava acontecendo antes da foto ser tirada e o que vai acontecer. Então, nessas perguntinhas, vocês usam a imaginação. O importante é vocês respeitarem o tempo verbal usado na pergunta para poderem, sim, trazer um conteúdo correto usando a conjugação correta, ok? Podem usar a criatividade, não tem resposta certa ou errada. Tem que ser de acordo com o que a foto está mostrando, ok? Mas podem usar a criatividade para dizer o que estava acontecendo e o que vai acontecer. Ou, geralmente, a avaliadora, o avaliador pede para vocês contarem uma mini história sobre a foto. Então, para contar essa mini história, vocês têm que imaginar provavelmente o que estava acontecendo antes dela ser tirada, durante e o que vai acontecer no futuro, ok? Ou seja, vocês têm que prestar bastante atenção nos tempos verbais usados para contar essa história, alright? Então, feito, respondidas as duas perguntas e contado a historinha, a mini história, aí o examinador volta com mais duas perguntas. Essas perguntas geralmente são mais específicas. Por exemplo, o exemplo que eu trouxe foi do volcanic ash. Provavelmente eles fariam uma pergunta relacionada a quais são os danos ou os efeitos que o volcanic ash pode causar na aeronave, em voo, no solo, ok? Pode ser uma das perguntas específicas. Trará mais uma pergunta específica relacionada a esse problema. Enfim, encerrou a fase das perguntas e da mini história. Para finalizar essa parte da foto, o avaliador lê um statement, ok? Esse statement, na verdade, é um pensamento, é uma sentença, ok? Onde vocês terão que concordar ou discordar. Vocês podem concordar completamente, discordar em partes, concordar em partes, ok? Mas tem sempre que explicar o porquê. Então aí vocês têm que trazer conteúdo sobre aquele determinado assunto. Se a foto foi, por exemplo, relacionada a volcanic ash, então esse statement provavelmente vai ser sobre o volcanic ash, ok?
Então, vocês terão que concordar, discordar e explicar o porquê. Não pode ser tão curto. Traga um conteúdo, traga conhecimento. É a chance de vocês mostrarem o conteúdo que vocês têm relacionado a esse determinado assunto, ok? Que irá fazer com que vocês pontuem. Geralmente, esse statement vocês podem pedir para a avaliadora esclarecer, caso vocês não entendam muito bem algum vocabulário, alguma expressão usada. Então, ela provavelmente usará um outro statement com um vocabulário um pouco mais básico, ok? E que dê para você entender. Ou, simplesmente, pode pedir para ela repetir. Pedindo para ela repetir o famoso say it again, ela vai ler o statement novamente para vocês entenderem mais detalhes sobre isso, porque geralmente eles não são tão curtos. Eles são um pouco longos ali e talvez tragam um assunto um pouco complexo para ser entendido, ok? Em relação às perguntinhas também relacionadas ao problema principal, vocês também podem pedir para a examinadora ou repetir ou esclarecer, ok? Então, todas essas perguntinhas mais o statement, vocês podem pedir para a avaliadora repetir ou esclarecer se necessário, ok? See you in the next video.